Estamos num prédio aqui no centro de São Paulo e eu tenho certeza que vocês vão curtir o que tem nesse apartamento. Fala aí, Edu. Beleza? Bem-vindo aí. Apartamento Vintage Bikes. Olha só, meu Deus, olha isso. Tempos atrás o Eric foi lá na pedaleria e levou umas peças das mountain bikes da década de 90 ainda na caixa. E nessa época ele convidou a gente para conhecer a coleção dele, né, que está nesse apartamento maravilhoso, um apartamento vintage, né, como você mesmo fala. Exatamente. E olha, não se resume apenas às bikes que estão em todos os cômodos. Cada cantinho que você olha, cada mesa, cada prateleira tem peça de bike. Dá só uma olhada. A gente já escolheu as bikes que a gente vai mostrar em detalhes nesse vídeo e a posição desse apartamento é super legal, que dá pra ver São Paulo, né? A gente tá bem no centro e aqui embaixo é o Minhocão e ninguém imagina o que tem nesse apartamento. Bom, a gente não poderia começar por outra bike, né? A Ritchey tem uma história muito intensa no mountain bike, né? E lançou e ainda lança coisas muito legais. Então a gente está aqui com uma P22, uma bike de cromo. Eric, fala um pouco dessa bike que com certeza é uma das campeãs mundiais, né, de provas de mountain bike. Sem dúvida, essa aqui é uma Ritchey P22 do ano de 1991. Essa leva aqui ainda era fabricada pelas mãos do tio Tom Ritchey, né? Ele mesmo é que soldava os quadros, então é uma bike realmente muito exclusiva. Tem poucas aqui no Brasil. E como você mencionou, né, tivemos aí alguns campeões mundiais na época que andavam com essa bike. Ela tá toda XT, mas tem muitas e muitas peças Ritchey, né? O que é da Ritchey nessa bike? Justamente, como você mencionou, o Ritchey, além de fabricar os quadros na época, né, precursor do mountain bike, ele também tem desde essa época uma linha de produtos e acessórios. Então nessa bike tem o guidão, por exemplo, as manoplas Ritchey, os freios, manete e freio, né? Manete também, freio cantilever. Exato, com sapata, os aros, né, também são Ritchey. Praticamente ele fabricava todos os componentes. O pneu dianteiro também aí é um Ritchey Z-Max, que esse pneu na época tinha uma eficiência de funcionamento incrível. E blocagens, exatamente, pedal, né? Tem várias coisas aqui, caixa de direção, justamente. E essa bike, Edu, ela tem uma questão interessante que aí foi por minha conta. Todas peças de época, mas por exemplo, ela tá com cubos Shimano 600, que são cubos de speed da Shimano. E eu fiz um upgrade aqui, eu tirei o tamborzinho, o núcleo do free hub de 7 velocidades, coloquei um free hub de 8 com um cassete XTR de época. Então essa bike ela tá tunada com 8 velocidades. E o interessante também, o thumb shifter, ele é de 7 velocidades, mas ele tem aquele clique a mais, então funciona com 8 também. A Shimano já prevendo na época que iria a aumentar. evolução ia aumentar, né? É muito bacana. O que mais chama atenção nessa bike é, por exemplo, a caixa de direção standard com rosca, né, que a gente vê em muitas mountain bikes, né, das primeiras, né, que é um negócio miudinho, né, combina mais com a tubulação. Tudo bem magrinho, né? Achei super legal. A mesa Soft Ride que você mostrou pra gente naquele vídeo é uma mesa com amortecimento e cheia das regulagens, que é muito clássica. E a beleza, né, desse corte que o quadro tem para a entrada do canote, né, o aperto aqui é muito delicado, a peça muito bem feita, muito perfeitinha, que é a assinatura do Tom Ritchey, né? Justamente.
Bom, a gente está aqui com praticamente a favorita do Eric, né? Que é uma bike que ele correu, comprou, montou, não sei exatamente o que você fez, mas você tem uma história muito legal com essa KHS, né? Então fala um pouco dela aí pra gente. Então, essa aqui é uma KHS Montana Comp 1994, quadro de cromo. E vou falar um pouco dela já, mas rapidamente contar para vocês. Essa aqui é meu xodozinho, porque realmente essa aqui foi a minha primeira mountain bike importada lá em 94. Comprei ela zero na Pedal Power. E aí eu fiquei um pouquinho com essa bike, vendi para um camarada. E aí muitos e muitos anos depois, em 2018, eu recomprei ela de volta. Olha que, então, que sorte, né? Tem uma sorte e assim, tem um apreço por essa bike, né? Mas falando especificamente do equipamento, uma bike muito boa de andar. Até hoje ela é uma bike excelente. Tá toda tunada, né? Eu não sou um cara muito purista, então troquei muitas peças. Tem peças da época que foram colocadas, por exemplo, a mesa e o canote Stax, que são fabricação nacional, né? Peças de excelente qualidade. O grip shift, que na época era febre, né? E tem um funcionamento muito bacana. E leve demais. Muito leve. A suspensão Mag 21 também, já de funcionamento hidráulico a ar. Com corpo magnésio, né? Super leve. Exatamente. Como você mencionou também lá na HIT, a caixa de direção standard, né? Bem pequenininha. Pequenininha. E essa é tubulação True Temper, né? A VR. Exatamente. Cromo, True Temper, bikezinha bem leve, bem ágil. Aquela HIT era Prestige, né? A tubulação? Sim, Tange Prestige e aqui o concorrente que é o True Temper. Bikes de muito boa qualidade. Eu vi que tem até uma coroa da Syncros aqui. Sim, exatamente. Essa aí eu coloquei mais recente, mas é peça de época também, né? E que pedal é esse? Esse pedal é um pedal muito interessante, porque é das primeiras gerações de pedal de clipe. Inclusive o primeiro que eu usei lá na época, pedal da marca da extinta Onza, que era uma marca super top. Fazia uns barendes legais. Exato, né? E é interessante que o funcionamento dele não é, por exemplo, com mola, como é o Shimano, como se usa até hoje. Ele funciona com elastômeros. Então você tinha diferentes densidades de elastômero, mais macios ou mais firmes, para você ter a firmeza do encaixe e desencaixe. Nossa, muito que bacana. curioso. E eixo de titânio, né? Exatamente, essa bike ela está com uma configuração de 24 marchas, né? São 8 marchas, né? Primeira geração de 8 marchas do XT. E funcionamento muito bacana. E ela tem coroão aí, né? Tá com um volantão doido aí, né? Essa aqui já é uma geração de bike que começou a fazer o downsizing, né? Era os micro drive. Sim. Ela originalmente era uma coroa 42 e aqui no caso tá com uma 46. Mas, por exemplo, a do meio é 32, a menor nesse caso aqui é uma coroa 20 dentes. Nossa. Porque os cassetes eram muito pequenos. Então você reduzia também na pequenininha para você ter giro na subida e na época que eu comecei no mountain bike era tudo gigante, né? 48, 38, 28, a gente tinha que comer feijão, viu? Para botar aquilo para rodar na subida, né? Muito bacana. Como hoje praticamente todas as bikes têm quadros em alumínio ou carbono, então essa coisa das bikes antigas feitas em cromo molibdênio, né, que é uma liga do aço muito resistente, usada quase sempre na aeronáutica, vale a pena eu explicar para vocês essa coisa da tubulação, que as tubulações têm várias marcas, né, marcas de grife, né, conceituadas na fabricação desse tipo de tubo, e são tubos, na maioria das vezes, de dupla espessura, então nas pontas onde vai a solda, ele é um pouco mais grosso e ele é mais fino no meio. Então batendo assim, pelo som você consegue sentir que ele é mais, usa uma parede mais fina, né, no meio, mais grossa nas pontas, e tem esses tubos também com tripla espessura. Então ele começa mais grosso, afina um pouco e no meio é bem fininho, não é isso, Eric? Exatamente. E a gente citou aqui as marcas, né? Esse aqui é True Temper, na HIT é o Tange, Prestige, tem até aqui, né? Então o cromo molibdênio número 4130, né? Um número bem emblemático, né? No mountain bike e também no road bike, 30, exatamente, que explica, né? E mostra qual é o tubo que está sendo usado, que é super resistente.
Bom, agora chegou a minha vez de ser saudosista, né? Porque eu tive a Alpha Mech Ghibli nessa cor, exatamente. Depois eles fizeram uma versão especial para usar no Trial 26, com essa aqui, sem a torre, né, do Selim, com a braçadeira bem aqui embaixo, para ficar bem baixinha. Então eu tive as duas, tive essa aqui, anodizada de violeta, e tive a polida. E você tem aqui duas muito bem montadas, hein? Sim, exatamente. Bom, falando rapidamente... Que ano? Essa aqui, 93, 94, mais ou menos essa época. Falando rapidamente, a Alpha Mech, uma marca nacional, que foi uma das primeiras, né, junto com a Caloi Aluminum, ela chegou meio como concorrente. Fazendo bike temperada, né? Exatamente, com tratamento térmico, muito bem construídas, um design arrojado, diferente. E são bikes muito boas de andar, né? Bem robustas. E essa roxa aqui, ela tem uma particularidade bacana, porque essa é uma bike do nosso querido amigo Gustavo Jorge, e essa bike especificamente, ela foi utilizada pelo Gustavo no Mundial de 1994. Ah, que legal. Lá na Califórnia. Então essa bike correu lá no Mundial, na época. E ela tem peças muito boas, né? XTR. Sim, XTR, XT. Central da Stax, né? Central Stax com eixo de titânio, pedal Ritchey, a suspensão Mag 21, que era o que mais se usava na época. Que aro que é esse? Um aro que tem uma nervura central aqui alta? Sim, esse é um aro Mavic do modelo 230. Um aro muito leve, muito bacana. E essa aqui tá equipada... E essa prata aqui, muito bacana também, essa é minha. E tive até a oportunidade na feira de 2017 de conhecer o Luiz Kuhlmann, que é o designer dessa bike. E conheci ele pessoalmente, ele fez até a assinatura aqui pra mim. E ela tá com guidão Stax aqui, muito Sim, legal, mesa Stax. T-Tech, que é linda de morrer. Exatamente, peças muito bacanas, tudo coisa de época. E outra, essa aqui também tem uma curiosidade interessante. Através do próprio Luiz Kuhlmann, ele verificou aqui o número de série dessa bike. E esse quadro é o quadro de número 39, foi a primeiríssima leva de fabricação da Alpha Mech, esse Ghibli aqui. O 39º a ser montado, construído. Exatamente, né? construído. E esse aqui é número 500, então na verdade ele é o quê? Esse aqui ele é um pouco mais para frente, mas ele também é de primeira geração, pelo que o Kuhlmann nos falou. Por exemplo, ele vê pelo estilo do design aqui da fixação do canote e alguns detalhes, né? O tubo arredondado, depois esse tubo parece que ficou mais quadradinho, então tem algumas particularidades. E ela é uma bike stay elevado, né? Então corrente não bate em nada. Isso, na época eu utilizava bastante desse tipo de stay elevado, né? Tá aí, história do mountain bike nacional. Eric, obrigado por mostrar pra gente essa coleção fantástica. Eu que agradeço, né? Edu. E vocês viram que tem muita bike ainda para mostrar aqui, né? Então futuramente a gente vai te amolar de novo. Com o maior prazer. Para contar um pouco mais da história, né, desses modelos e esses grupos maravilhosos que a gente gosta tanto, né? E se você tem uma bike vintage como essas ou alguma peça que você viu aqui, deixa aí seu comentário, a gente quer saber. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!